Boa noite, turma. Ou minha quase turma, né? Que vocês são do Agildo e do Thiago. Eu costumo fazer os vídeos assim por folha, que eu acho que vocês conseguem copiar a matéria e, e absorver melhor o assunto, porque eu vou estar escrevendo alguns tópicos. Fazer o vídeo também ajuda vocês a terem disponibilidade de ver um horário na semana de vocês que vocês podem estudar. Para vocês terminarem o curso, só falta genética humana e a matéria de artigo científico. Minha voz está muito anasalada, que eu estou muito gripada. Então, desculpem qualquer coisa. De qualquer forma, genética, né? Se a gente fosse tratar isso no pré-vestibular, no ensino médio, a gente ia abranger outros assuntos. Aqui no curso técnico, a gente vai aprender a diferenciar o DNA do RNA, entender como é que funciona alguns processos genéticos, até desencadear algumas doenças. E vamos aprender um exame muito comum, que é o PCR. Mas não é o PCR lá da bioquímica, que eu acredito que vocês já conheçam, que é a proteína C reativa. Na verdade, agora vocês vão estudar o PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. É um exame muito importante no laboratório e a gente, como técnico, também faz. E o PCR, né, agora em época de Covid-19, tem sendo muito utilizado, né, para a gente ver como é que é o código genético desse vírus. A gente pode ver o código genético das bactérias, enfim, de qualquer agente etiológico e principalmente o nosso. Mas toda vez que a gente fala de PCR e exames de DNA, a gente só pensa em teste de paternidade, quando na verdade, mais pra frente, a gente vai entender que é utilizado em larga escala para você entender o funcionamento de como desencadeia a reação do seu organismo, né, imunologicamente falando, para propagar uma doença dentro do seu corpo. Dentro da biologia, a gente vai ter o DNA. Antes da gente ir para o PCR, a gente precisa entender como é que funciona o nosso DNA. E o RNA. Principalmente, né, tanto o DNA quanto o RNA, eles vão ser formados por pentoses. Todos dois vão ser formados por pentose. A diferença é que o RNA vai ser a ribose e o DNA é a desoxirribose. Outra questão é que a função do RNA é fazer síntese proteica. E a do DNA é o que? O DNA é o que? São as nossas informações genéticas. Epa, tá tudo certo. O mais importante, gente, da gente falar de informações genéticas é porque o DNA, quando a gente fala de informações genéticas, a gente fica muito pensando fielmente em relação à cor do olho, cor do cabelo, quando na verdade, né, o DNA tem todas as informações das substâncias que a gente fabrica no nosso organismo. Lá na química humana, na bioquímica humana, quando a gente começa a entender processo de substâncias, que eu imagino que vocês tenham tido, que acontece? A gente entende que a gente tem proteínas, tem aminoácidos, tem enzimas, né? E o conjunto desse processo inteiro está sendo fabricado dentro do nosso organismo. Então, o nosso organismo tem uma receita para formar aquelas substâncias que são feitas dentro do nosso organismo. Ah, Camila, eu tenho que ingerir proteína. Como é que eu vou fabricar proteína, né? Você ingere proteína através de carnes e outros vegetais, mas a principal é carne. Mas pensem só, existem dois tipos de aminoácidos: os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. Os aminoácidos essenciais, né, os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa, mas a gente não fabrica. Então a gente consegue obtê-lo através da alimentação. Agora, os naturais não.
os naturais a gente consegue fabricar. E se a gente só vai conseguir fabricar porque o nosso DNA tem a receita desse bolo, tem a receita de como fazer esse aminoácido. E no caso, quem vai fazer, né, esse processo é o RNA, porque ele vai sintetizar a proteína, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai produzir essa proteína, ele vai saber como fazer. Então ele vai lá no DNA pegar toda essa informação. Se vocês não entenderem essa matéria por vídeo, a gente tenta fazer ela online e eu vou colocando os tópicos, a gente vai fazendo ela pelo Skype. Mas, a princípio, retomando, qual é a diferença do DNA para o RNA? O DNA contém as nossas informações genéticas, ou seja, não é só a cor do cabelo, cor do olho, mas também as informações das substâncias que a gente fabrica dentro do organismo. Já o RNA, ele é o cara que vai fazer realmente o trabalho. Ele vai produzir as substâncias que estão na informação desse DNA. Então é como se fosse o DNA, o patrão, e o RNA, o proletariado, né? Então o DNA vai estar lá com a informação, não vai fazer nada, mas você, RNA, vai trabalhar. Então, são basicamente as duas informações. Para formar tanto o DNA quanto o RNA, eu vou precisar de bases nitrogenadas. Que quase não saiu feio. É que o meu piloto é outro com fininho, esse aqui não dá pra ficar com a letra legal, não. Todos têm bases nitrogenadas. Vou escrever base nitrogenada bem bonito na outra folha para vocês falarem que não entenderam. Quem são essas bases? Quase não saiu. Bases nitrogenadas, né? As mais conhecidas são a adenina, timina, citosina, guanina. Gente, essas são as bases nitrogenadas do DNA. As bases nitrogenadas do RNA vão ser a seguinte: a adenina continua na jogada, não vai ter timina, agora vai entrar a uracila, continua com a citosina e guanina. Por que eu tenho que saber isso? Porque elas formam pares, gente. Na nossa vida, todo mundo pode trair a gente, menos o DNA. O DNA é fiel, tranquilão, e ele tem os seus pares. Todo mundo aí, ó, vou deixar mais um segundinho a folha aí para vocês copiarem, dar um pause, a vantagem do vídeo é essa. Os meus alunos que têm aula comigo toda semana, eles têm uns que estão gostando, que eles dizem que eu falo muito, e pelo menos eles podem me pausar. Eles têm esse direito. Ajuda um pouco. Como eu não tô ainda íntima de vocês, não sei se isso vai ser útil. Mas aí para vocês copiarem as bases nitrogenadas. O que acontece? Existem casais do DNA. Essas bases são pareadas, né? Para formar. Porque elas vão ser formadas assim, né? Primeiro vou trocar, vou inverter essa daqui e vou botar assim. Eu gosto de música popular brasileira, acredito que nem todo mundo goste, mas o DNA, a base nitrogenada que sempre vai parear a guanina com a citosina, para não esquecer, eu falo que é a Gal Costa. Ninguém esquece. Gal Costa. Ah, Camila, se tiver um C, vou parear com quem? Com a Gal. Não adianta. É C com G, G com C. Não muda. Pareamento.
Guanina, citosina. Guanina, citosina, citosina, guanina. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai usar isso nos exercícios. E também para posteriormente entender o que você vai parear lá no exame de PCR da cadeia de polimerase, que está sendo muito usada para fazer Covid-19, mas no dia a dia de vocês, vocês vão fazer o carga viral de HIV, carga viral de hepatite, enfim. O A e o T também são um par inseparável, vai parear sempre. E quem vai ser? Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo eu não sou muito fã não, mas todo mundo conhece e fica fácil. Ah, Camila, se tiver um T, ele vai parear com A também? Também, não importa a ordem, né? Igual matemática, a ordem do fator não altera o produto. Então é Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Quais são as bases nitrogenadas, né, do RNA? Eu falei para vocês que tinha guanina e citosina, né? Então isso aqui não vai interferir, vai continuar Gal Costa. Mas o Agnaldo Timóteo vai sofrer um corte porque a gente não tem timina no RNA. Então a base nitrogenada vai ser o U, que é a uracila. Então, quando eu for parear essa cadeia, né, de DNA, o RNA, eu vou ter que usar essa ordem. O que vai diferenciar é o que eu vou pedir no exercício. Ah, eu quero que pareie uma cadeia de DNA. Então, eu sei que eu vou usar essas 4 bases nitrogenadas. Ah, eu quero parear uma de RNA. Então, eu vou usar essas 4 bases nitrogenadas. Eu não vou ter timina, eu vou usar quem? A uracila. Eu vou fazer esse vídeo terminando aqui. No próximo eu vou mostrar como é que vai ser o pareamento dessas questões aqui de bases nitrogenadas.